No começo de tudo, Deus criou o céu e a terra. Mas a terra estava destruída e vazia, e havia uma enorme escuridão por toda a terra. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu que a luz era boa, e depois separou luz e escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite, e assim terminou o primeiro dia. No segundo dia, Deus criou o firmamento e fez separação entre as águas. Chamou Deus o firmamento de céu, e assim foi o segundo dia. E Deus ajuntou num só lugar as águas até aparecer o elemento seco, que Deus chamou de terra, e as águas de mares, e viu Deus que tudo isso era bom. E disse Deus: que da terra nasça grama, ervas que deem sementes, e árvores cheias de frutos, e assim foi feito. E viu Deus que isso era bom, e assim foi o terceiro dia. E disse Deus: que haja luzes no céu, para fazer diferença entre dia e noite, e também para separar estações, dias e anos. Deus chamou a luz maior de sol e o colocou para iluminar o dia, e a luz menor chamou de lua, e colocou para iluminar a noite, e esse foi o quarto dia. Disse Deus: que nasçam nas águas toda espécie de peixes, já no céu Deus criou todas as aves que voam, e na terra os animais, e Deus viu que tudo isso era bom, e Deus abençoou a todos os animais, dizendo: frutificai e multiplicai, e enchei as águas dos mares, e multipliquem as aves. E esse foi o quinto dia. No sexto dia, Deus fez os animais selvagens, e também os animais domésticos, e viu Deus que tudo isso era bom. Ainda no sexto dia, Deus, do pó da terra, fez o homem à sua imagem e semelhança, soprando em seu nariz o fôlego da vida. Deus abençoou o homem e deu a ele poder para dominar todos os animais da terra, mar e céu. E Adão deu nome a todos os animais e plantas. Também deu ao homem todas as plantas que davam frutos, para servir de comida. Deus colocou o homem no jardim, que ficava na região do Éden, onde tinham também a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, e disse para o homem que ele poderia comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se por acaso Adão comesse dessa árvore, ele morreria. No sétimo dia, Deus descansou e abençoou esse dia. Estando Adão sozinho no jardim, Deus fez cair um sono pesado nele, e ele dormiu. Deus retirou uma das costelas de Adão e fez para ele uma mulher, e a trouxe para o homem. Seu nome era Eva. Naquela época, o homem podia conversar com Deus todos os dias, livremente, não tinha nenhuma restrição. No fim da tarde, o Criador sempre conversava com Adão e Eva. Mas no jardim havia um animal muito maldoso e esperto, que era a serpente. Essa serpente não era como uma cobra qualquer, como vemos hoje em dia. Essa serpente era inimiga de Deus e queria destruir toda a criação de Deus, porque tinha inveja e queria se sentir mais importante que Deus. Certo dia, antes que o Eterno viesse conversar com Adão e Eva, a serpente resolveu enganar Eva. Falou para ela que o fruto do conhecimento do bem e do mal poderia ser comido. Eva no começo não queria comer, mas aquela serpente era muito esperta e queria convencer Eva que não tinha perigo. Então, a serpente falou para Eva: se você comer desta fruta, você não vai morrer. Na verdade, você vai ficar esperta igual ao próprio Deus, porque você vai saber a diferença do bem e do mal, do certo e do errado. Eva ficou curiosa e animada. Ela achou que seria bom ser igual ao Criador de todas as coisas e resolveu experimentar aquela fruta. Depois de comê-la, ofereceu a Adão, que também comeu. No fim da tarde, o Senhor veio visitá-los e, pela primeira vez, Adão e Eva ficaram com vergonha de Deus porque estavam sem roupa. Estavam nus. Então, quando viram que o Senhor estava chegando, resolveram se esconder. Ao chegar, Deus perguntou a Adão e Eva: por que estão se escondendo? Adão respondeu: porque estamos nus. Então o Senhor disse: quem disse isso? Vocês comeram o fruto que eu falei para não comer, não é? Adão resolveu colocar a culpa na mulher e disse: foi a mulher que tu me deste que me ofereceu. Adão queria escapar da culpa e culpar outra pessoa,
não mostrando a Deus arrependimento pelo seu pecado. Deus havia avisado que se eles comessem do fruto, eles morreriam, mas Deus, com sua infinita graça, cumprindo sua palavra que diz: "O Senhor é tardio em irar-se", apenas os expulsou do paraíso e não os matou. No jardim também havia o fruto da vida. Quem comesse teria a vida eterna, e o Senhor viu que não seria bom o homem comer do fruto da vida e ter a vida eterna depois de ter pecado, pois agora o homem era pecador, e o pecador não poderia viver para sempre. Então, por causa da desobediência de Adão e Eva, o homem perdeu a vida eterna. Até hoje, todos nós nascemos com esta condenação do pecado, ninguém pode viver para sempre. Mas Deus criou o homem para ter a oportunidade de viver para sempre. Então ele teve outro plano, enviou seu filho Jesus para viver sem pecado para poder perdoar a todos de seus erros. Conclusão: Deus criou os seres humanos para fazer companhia eterna para ele, mas o homem pecou e perdeu a vida eterna. Só através de Jesus Cristo podemos voltar a ter a vida eterna com Deus. Esse é o canal do Huguinho. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal.